A grandeza do Corinthians, ela é tão gigante que o título da Supercopa dos Campeões se torna pequeno pelo tamanho do Corinthians. Só que se a gente parar para pensar em tudo que o Corinthians vem vivendo nos últimos anos, a gente não pode deixar de enaltecer caras como Hugo Souza, Mateuzinho, Carrídio, Martinez, Ranielli e tantos outros jogadores do Corinthians, Matheus Bidu. Jogadores que talvez há um tempo atrás a gente falasse, cara, Deus me livre esses caras no Corinthians, como muitos deles talvez a gente um dia pensou e falou, meu Deus, quem não queria um dia o Bidu fora do Corinthians? Quem um dia não xingou o Mateuzinho quando ele chegou no Corinthians dizendo que não era lateral pro Corinthians? Só que esses caras incorporaram um espírito tão grande de Corinthians que isso não pode ser negado. O Corinthians ele é tão gigante que mesmo contra todos os adversários mais difíceis ou talvez os mais milionários ultimamente aí no futebol brasileiro, o Corinthians atropelou e passou por cima. O Corinthians, por exemplo, atropelou e eliminou o Palmeiras de 2 mata-matas, irmão. Coisa que nunca tinha acontecido na história. O Corinthians atropelou Cruzeiro, que hoje tem uma das maiores folhas salariais aí também do futebol brasileiro. Depois o Corinthians simplesmente foi lá e ganhou a Copa do Brasil. Tá certo, em cima do Vasco, que também está numa situação precária. Mas o Corinthians eliminou adversários difíceis para poder conquistar. Então o título do Corinthians, tanto o Paulista o ano passado, a Copa do Brasil e o da Recopa esse ano, mostram o quanto o Corinthians é gigante, mesmo não tendo uma folha salarial estrondosa ou grandes craques para poder decidir. E aí a gente tem que chamar atenção também para o Memphis Depay, que eu tanto critico, e critico mesmo, porque eu acho que o Corinthians não tem que renovar nesses valores que são pagos atualmente para ele. Mas esse cara ajudou em determinados momentos, esse cara foi importante em determinados momentos. E outra, esse cara luta pelo Corinthians porque ele fala e expõe as coisas erradas dentro do clube. Assim como o Dorival Júnior, que eu tanto critico aqui também, vem publicamente dizendo que precisa ser melhorado muitas coisas dentro do Corinthians. Então não tá tudo certo por conta do título. Muito pelo contrário, tem muita coisa para mudar e melhorar, porque o Corinthians poderia estar num patamar muito maior. Muito melhor do que vem tendo, porque não podemos cair no erro de achar não temos dinheiro, como o Carrídio brincou, o presidente brincou, não temos dinheiro, mas ganhamos títulos, porque a gente não pode se acostumar a isso. Vamos dever mesmo todo mundo, um título ou outro a gente belisca. Não, o Corinthians tem que pagar em dia, tem que estar com as suas contas em dia e contratando sempre os melhores jogadores para disputar todos os campeonatos em alto nível. Mas isso que vem acontecendo com o Corinthians só reforça o quanto a torcida ama o clube de verdade. O que a torcida do Corinthians fez em Brasília foi algo histórico, mas nada que pudesse surpreender, porque essa é a torcida do Corinthians. Mas histórico, calando um estádio inteiro, como ela já fez isso em diversos momentos, com 5.000 torcedores, por exemplo, no Mineirão, calando o Mineirão, no próprio Maracanã, muitas vezes calando a torcida adversária com 40, 50 mil. Essa é a fiel torcida. E esses jogadores tão desvalorizados entenderam o espírito do que é o Corinthians, não afundaram com o Corinthians e jogaram seus nomes na lama, por exemplo, decidiram lutar, decidiram guerrear, decidiram fazer história. E o Corinthians vem fazendo história, mesmo sangrando, mesmo arruinado financeiramente. Esses caras incorporaram um espírito de luta num grupo que não dá para deixar de elogiar. Não cabe só a crítica. A crítica faz parte. Jogou mal, perdeu, não correu, tem que cobrar, tem que pressionar, faz parte do futebol. Mas deixar de enaltecer a luta, a entrega, a garra que esses caras também têm, a gente não pode ignorar.
Foi a Supercopa do Rei, ok, não é um título de tamanha expressão, mas por tudo que vem acontecendo no Corinthians dos últimos anos, se torna algo gigante para comemorar, porque não é só a taça, é tudo que envolve nos bastidores do Corinthians. É um clube que, devendo todo mundo, poderia estar numa situação precária por qualquer outro clube de futebol, talvez teria sido rebaixado, teria sido destruído. E o Corinthians não. Quando parece que vai destruir, afundar, ele ressurge ganhando títulos em cima de rival, como o Palmeiras, eliminando o Cruzeiro, batendo de frente em Copa do Brasil com o Maracanã lotado, contra o Vasco. Então esse é o Corinthians, meu irmão, de guerra, de raça, de luta, de entrega, de suor à camisa. Então parabéns a todos os jogadores do elenco, parabéns ao técnico Dorival Júnior, que no mata-mata o cara consegue realmente tirar algo a mais desses caras. Mas o Corinthians precisa ser muito maior do que nesse exato momento vencendo, principalmente estruturalmente, mas com a força da torcida e com a união desse grupo, esse ano o Corinthians vai fazer história. Deixa aí nos seus comentários, segue a Voz das Arquibancadas, deixa um like se você gostou desse vídeo e siga a Voz das Arquibancadas ativando o sininho para vocês não perderem nada do que acontece no Coringão, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, ótima semana, tamo junto. E vai, Corinthians!